Hoje você é meu convidado no seio quase que familiar da minha existência. Eu tô aqui com 2 grandes amigos e a gente vai falar os caminhos para você mudar de vida, já utilizando uma mentalidade empreendedora focada na internet, ou seja, modelos de negócios para você conseguir alcançar a vida seguindo os seus próprios rumos, as suas próprias regras, utilizando a internet, se posicionando, vendendo o seu conhecimento, ou seja, utilizando o grande potencial que o digital tem para mudar a sua vida. A conversa de hoje é sobre modelos de negócio online. Eu sou Gabriel Reinert, eu sou especialista em posicionamento digital e eu estou muito, mas muito bem acompanhado hoje com William. Que isso, palmas aí, cara. Até aí, galera. E Leandro. Mais palma, pô. Tá achando que ele vai ter palma, não? Gente, é o seguinte, eu vou deixar eles se apresentarem, mas o que eu posso falar é que a gente tem aqui 2 pessoas, extremamente capacitadas, com história, com resultado, com clientes no online, com faturamento no online expressivo, pessoas que saíram do zero e conseguiram utilizar a internet para mudar as suas vidas, tá bom? Obviamente com grandes desafios, mas isso fez com que eles pudessem colaborar de uma forma, assim, sine qua non, cara, sine qua non. Nossa, espera aí. Nossa, Fala isso de novo aí. nossa, essa daí, anota pra mim, grava. Mas é verdade. Então, a gente vai ter aqui, o Will, que ele é especialista em finanças, tá bom? Ele é o cara que faz você ganhar cada vez mais dinheiro, então, ouça esse cara. E o Leandro, ele é especialista em CS, Customer Service. É assim mesmo que fala? É isso aí. É E isso o aí. que é isso, cara? Isso é você, com a base de clientes que você já tem, você continuar lucrando e continuar crescendo, só que com um custo muito menor. Então, já entendeu o peso dessa conversa? Vamos começar. Will, se apresenta. Rapaziada de casa, é um prazer estar com vocês. E é um prazer estar aqui nessa mesa. Gabriel cruzando o Atlântico aí, vindo lá de Portugal, pra gente estar junto. A gente tem uma amizade aí de anos, né? Pude conhecer esses caras aí num ambiente espetacular. Na verdade, do Pedro Quintanilha, mentalidade Verdade, empreendedora, um ambiente verdade. incrível que o Pedro, Flavinha, Dudu, essa galera construiu. É um prazer estar aqui na mesa. Eu sou o William Uchoa, sou casado com Jennifer Uchoa e juntos a gente tem vivido algo extraordinário, né? A gente tem transformado a vida de casais pelo Brasil, ajudando, ensinando, transformando a vida financeira. Então são casais que estão organizando as finanças, aprendendo a investir, a lidar com o dinheiro a dois. E a gente está nessa jornada aí há 5 anos. Então são centenas de casais que tiveram sua vida transformada através do nosso método, através da nossa empresa, casamentomilionário.com, e que vocês fazem parte disso, né? Vocês acompanharam cada jornada, desafio, processo, então a gente está sempre junto conversando. E sem esses caras aqui, com certeza, eu não teria vencido em vários desafios, eles pessoais, profissionais, empresariais, e que graças a Deus a nossa amizade sempre foi muito frutífera, né? Então tá aí meu agradecimento. E eu tenho certeza que essa conversa, acho que a gente vai expor um pouco aqui do que a gente tem na nossa mesa, né, no nosso diálogo ali nas nossas reuniões, nas nossas conversas, e vocês vão poder desfrutar um pouco disso, e eu tenho certeza que isso vai ajudar você que está em casa a aplicar na tua vida, nos teus desafios, para que você consiga alcançar seus objetivos de uma forma mais rápida, eficiente, gerar transformação, principalmente para você que está buscando uma solução na internet, através de negócios digitais e quer aproveitar e quer desenvolver, você que já iniciou, mas sente que tem algum ponto, escuro ali que você ainda não conseguiu enxergar, essa conversa eu tenho certeza que vai te dar direcionamento e clareza para seguir avançando, seguir crescendo. Leandro, a palavra está contigo. Quem é Leandro? Paz, falar de Leandro é muito bom, né? Eu falo com ele pra caramba. Então, pessoal, meu nome é Leandro Leite, sou mais conhecido como Leandro Network, né? Meu negócio realmente é relacionamento, então poder fazer parte desse lugar aqui, mas compartilhando com vocês vai ser muito bom. Sou casado com a Natália Leite, sou casado aí com ela já, vamos fazer 20 anos no ano que vem, né, tem essa carinha de novo, mas já tá meio cascudo, tem um casal de filhos,
né, a Ana Beatriz e o Matheus são nossos presentes, né. E, cara, compartilhar o digital pra mim é muito especial. É muito especial porque o digital ele me proporcionou não apenas uma dinâmica de carreira, sabe. Eu acho que o digital ele me ajudou como pessoa. E é muito louco isso, né, porque num mundo onde as pessoas ainda curtem o digital, vivem o digital e criticam o digital, eu consegui achar um lugar de muito amadurecimento. Então poder compartilhar hoje com vocês aqui, cara, coisas que realmente, são claras e que são fundamentais para que você possa sair do seu lugar hoje, né, e levar a sua família, ter a possibilidade de você proporcionar outros ganhos, outras linhas de ação, não só para os seus, né, mas as pessoas que estão ao redor de você. Cara, isso não tem preço. Então, assim, a gente vai abrir aqui o jogo, vamos tentar não abrir a caixa preta, mas é difícil, cara. Aqui o papo aqui é mó doideira, rapaz. É. Se a gente até sentar nessa mesa aqui, já foi tanta calor que olha, né, vou te dizer, fica aí que vai ser bom, vai ser bom. Vai ser muito bom. E, assim, pra gente começar, eu queria que você se sentisse na nossa mesa, tá bom? A gente vai tentar ao máximo falar de uma forma descontraída, né, desconstruída, né, para você se sentir aqui batendo esse papo, porque eu quero dividir o meu prazer que eu tenho, o prazer que eu tenho de estar com meus amigos falando do digital, e eu acredito que eles, sintam a mesma coisa, eh, com relação a: "Cara, a gente não pode falar com todo mundo sobre isso, gente. É um mundo paralelo, então, são momentos raros, eu quero que você sinta essa raridade e aproveite". Bem, primeira coisa que eu quero levantar, no digital, por que que alguém que está no mundo físico, ganhando a sua grana, pagando seus boletos, tendo a sua vida, por que que ele deveria investir em pensar em: "Cara, eu acho que eu vou tentar alguma coisa nessa tal de internet aí". O que você acha, Leandro? Por Cara, quê? O porquê, vamos começar com o porquê. rapaz, eu acredito que o digital ele potencializa aquilo que você tem. E eu acho que esse que é o grande o grande paradigma. Porque se você tem algo ruim, bom, já era. Mas se você tem algo bom, aquilo ali pode transformar vidas e você pode se sentir muito realizado, além do que você pode imaginar. Eu acho que todos nós aqui teve essa experiência, né, a experiência de, no físico ter pô, o Will vai poder falar um pouco disso, né, ele praticamente entrou num lugar onde as pessoas do físico desejam. Aí a tal, né, vamos dizer a palavra estabilidade, né. Mas, o digital ele tem esse lugar de você, se você tem algo bom, você vai ao extremo para poder fazer isso ali ficar melhor, porque você está vendo o quanto que você está impactando pessoas que jamais você conseguiria chegar a fazer isso. E Enten com coisas simples. Então, assim, a gente está falando de a escala que o digital proporciona A escala. e a capilaridade. Isso. Exatamente, exatamente. Porque o contexto hoje, eu acho que a palavra o digital ele ajuda você romper com a mediocridade. Acho que essa é a linha. Porque quando você tem algo muito bom e você só compartilha com as pessoas que estão próximas de você, vocês pode estar na média ali, mas quando você tem algo bom e você potencializa essa comunicação, eu aprendi essa semana, né, recentemente. Vou acabar falando muito dele aqui, porque o Pedro é o cara que é um dos meus principais mentores, ele falou uma parada muito legal, que o seu hobby pode ser um milagre de alguém. E, pô, isso ali, cara, você igual aconteceu, eu tive a experiência de uma pessoa do outro lado do mundo falar: "Cara, obrigado por você ter me ajudado a entender e a abrir minha empresa. Isso aqui hoje é minha família". Isso não tem preço, entendeu? Isso não tem preço. E aí você fala: "Cara, então tem que ser melhor, eu tenho que me dedicar mais". Então, eu vejo que o digital foi isso pra mim. Ele me fez enxergar o que eu tinha de especial
e me fez me dedicar e criar um compromisso de potencializar aquilo, entendeu? Pela possibilidade de acessar pessoas e ajudar Exata pessoas e retroalimentar isso, né. exatamente. Chega teu microfone mais pertinho. Show, show. É, isso aí, pra sentir a Se voz. a voz, a voz. E aí, meu caro, por quê? Por que que um cara, um médico, um terapeuta, um empresário, um cara com sucesso, com resultado, com diploma, com resultados financeiros deveria olhar para o digital e falar: "Ah, vou arrumar essa sarna para me coçar aí"? Cara, é mais simples do que parece. Acontece o seguinte, a base de um negócio, a base da economia, a base da transação de produtos e serviços é relacionamento. Sempre foi assim. Então, quando você pensa a origem do comércio, a origem das transações, elas se davam baseadas no relacionamento. Então, você vai lá no interior de Minas, você consegue ver isso, né? O Joãozinho, ele sai, acorda de manhã, cruza a cidade, vai lá na feira do Antônio, chega lá para comprar um queijo e ele pergunta: "E aí, como é que tá a família? Como é que estão as coisas?" Aí um brinca com o outro, zoa o outro, não sei o quê, no final o cara pega o queijo, volta para casa, semana que vem ele tá lá de novo. Então a base da economia é o relacionamento. Acontece que quando você tem as guerras e Primeira, Segunda Guerra, esse processo de administração em massa, né, centralizado, essa gestão e produtos em série, tudo isso acho que acaba descaracterizando um pouco disso. Você tem aquele feijão enlatado do supermercado que tu não sabe quem fez, aquela marca fria, tu não sabe quem tá por trás daquilo, mas isso acabou com a internet. A internet ela abre uma porta onde você volta a se relacionar com os produtores, com os empresários. É por isso que você vê esse movimento de grandes empresários do Brasil e do mundo se expondo à internet, colocando a cara. Antigamente você não sabia quem estava por trás da marca. É tipo uma Coca-Cola fria, não sei quem está por trás. Mas a internet, ela acaba abrindo um canal para que o cliente possa conhecer e se relacionar com os produtores, com os empresários. E acontece que isso é básico, quem se relaciona mais, quem se relaciona melhor, vende mais. Então, se você é um profissional, se você tem um produto, se você tem um serviço e você quer impactar mais pessoas, você quer entregar mais do seu produto, você quer vender mais, você tem que se relacionar com as pessoas. E as mídias, a internet, ela é um canal de relacionamento. Então, se você, por exemplo, hoje uma pessoa ela vai comprar um móvel para casa dela, né? E ela pode comprar, seja lá onde for, mas se ela tem uma pessoa que ela segue, uma influencer ou uma pessoa que ela está acompanhando, ela tem um sentimento, por mais que sejam milhões de seguidores, ela tem um sentimento de que ela conhece aquela pessoa. Sim. Ela acompanha a rotina dela, ela entende, ela conversa com ela nos stories. Então, quando ela vai comprar, ela pensa na Joana da internet, entendeu? Não porque a Joana disse que é bom, Poder de não porque a influência. Joana o poder de influência, é um relacionamento. Então, assim, o que eu enxergo é que se você tem um produto, você é um profissional liberal ou você é um empresário, você trabalha com produtos e serviços, não estar na internet é decidir fechar uma porta de comunicação, é decidir não se relacionar com as pessoas. E isso impede que você cresça, primeiro ponto, e segundo, coloque em risco o futuro do teu negócio, teu futuro profissional, pelo fato de que se você não está se relacionando com alguém, outra pessoa que faz o que você faz ou que tem um produto parecido com o seu, está se relacionando e está ganhando um espaço de mercado, que é um espaço fundamental e que você deveria estar olhando para isso, né. Tem um livro muito bom, cara, que é o A Economia da Gratidão, né, que é um livro que ele vai trazer esse fenômeno das mídias sociais como um processo de revolução, Sim. onde os clientes, de alguma forma, hoje, inclusive, eles podem acabar com uma marca. Sim. Se você tiver sei lá, algo que viralizar na internet como uma crítica a uma marca, a um produto, alguma coisa, e isso ganhar uma proporção, é capaz de destruir aquela marca. Às vezes a marca tem que até se retratar, ir a Sim. público, algo que se você pensar isso na década de 80, da década de 90, cara, não Não existia, tinha Até isso. anos 2000, né. porque o cliente não tinha um lugar
de conversa. Ele não tinha como falar, ele não podia falar. Hoje, cara, você vê qualquer marca, Coca-Cola ou marcas grandes ou pequenas, você vai ver lá numa uma ação comercial, você vai ter os comentários das pessoas comentando da realidade daquele produto na vida delas. Se é bom, se é ruim, se valeu a pena, se não valeu. E em cima daquilo, em cima da internet, ela acabou criando um canal onde qualquer pessoa com um celular, onde ela estiver, independente do poder aquisitivo dela, ela tem voz. Sim. Então isso traz um pouco de justiça pro relacionamento comercial, né, vamos colocar assim, e eu acho que leva o relacionamento comercial lá para os primórdios. Então volta para aquele lugar onde que eu falei aqui do Zezinho e do João lá em Minas, entende. Então isso é muito bom para o cliente e é muito bom para nós, empresários, profissionais, enfim, porque você pode se relacionar com o seu cliente, você pode ouvir o seu cliente, você pode entender o que que ele realmente precisa, o que é bom para ele, o que não é bom para ele, no que você está acertando, no que você está errando. Então, assim, eu acho que a internet é esse lugar onde a gente meio que retoma um relacionamento comercial de uma forma saudável, de uma forma onde a base é realmente as pessoas, o indivíduo, e os nossos produtos e serviços estão aí para agregar valor, solucionar problemas de pessoas reais. Olha, eu acho que você abriu um ponto tão fundamental que até aprofunda o que a gente estava conversando antes de começar o podcast. Porque talvez os modelos de negócio e o seu posicionamento online seja determinado pelo nível de interesse que você tem em se relacionar. Básico. Talvez. Talvez a gente olhe assim para modelos e fale: "Pô, isso aqui não é tão a minha cara". De repente ele não quer se relacionar de uma forma tão próxima. Ah, esse aqui de repente eu não quero fazer nada, porque o cara tá focado mesmo em escala, ele não quer se relacionar, ele só tá utilizando o relacionamento e não se relacionando. Então eu acho, que você trouxe, assim, algo primoroso. E eu tô refletindo muito sobre o que você falou. O quanto você está disponível para se relacionar com uma pessoa vai determinar o teu modelo de negócio, o teu foco, o que você vai vender, o tipo de produto que você vai fazer, e também vai fazer com que você se negue a fazer algumas coisas. "Cara, eu não quero participar disso, porque o foco não tá na pessoa, ou tá de uma forma que eu acho que não é legal". Eu, por exemplo, eu gosto muito de me relacionar e para mim a internet bate tão forte, porque a internet possibilita exatamente o que você falou. Eu me conectar com pessoas que seria impossível me conectar e ajudar elas numa instância que eu não tenho noção. Então a balança é muito exponencial para a transformação. Cara, às vezes você fala uma coisa que muda o dia daquela pessoa. Eu tenho programa de acompanhamento, então, se eu te falasse qual é o que eu mais faço, vamos dizer assim, que dá mais resultado para os meus alunos, é fazer com que eles não desistam. Isso é o que dá mais resultado. Porque na internet é só você não desistir. Você vai, muda o modelo, Sim. você vai para um lado, você vai para o outro, você vende uma coisa, faz outro tipo de oferta, mas não faz sentido você desistir, não faz sentido você estar de fora. E naturalmente quando a pessoa está sozinha, ela acaba desistindo, pelo menos na minha experiência. Mas bacana. Então já temos um norte, por que que alguém deveria entrar na internet e oferecer seu conhecimento ou tentar exponenciar os serviços e produtos que já possui. Agora, vamos comentar, e aí cada um pode trazer um modelo de negócio que acha interessante? Uhum. Eh, e aí eu acredito aqui que a gente possa focar não em produto físico, porque eu acho que a Sim, nossa é mais venda de sim, conhecimento, né, sim. ou utilizar a internet como uma ferramenta de Sim. ter mais clientes e, às vezes, pacientes, enfim. Então, quem quer começar trazendo um modelo de negócio que acha interessante compartilhar? E aí a gente debate sobre esse modelo. Pode começar, porque aí o É. que sobrar daí dá pra mim pegar aqui. Cara, essa pauta de modelos de negócio é muito interessante, porque para quem não entende sobre isso, né, sobre o modelo de negócio, ele sempre vai pensar negócio de uma forma um pouco abstrata, né, ele não tem uma noção de entender que todo negócio é um sistema. É Uhum. uma máquina. E quando a gente fala de modelo de negócio, a gente está falando dessa estrutura. Como que essa estrutura está montada, qual é a lógica, qual é o racional para poder entregar valor e capturar valor, né.
Então, quando a gente fala de modelos de negócio, cara, eu gosto muito de um livro que é The Business Model Generation, que é um livro que ele fala de modelos de negócio e inovação em modelos de negócio. Eu lembro que quem já pegou aí algum documento lá do Sebrae para fazer um Plano de planejamento, negócio, Business business plan. business plan, business cara, plan, pô, é uma experiência assim traumática, né? sim, É um negócio que tudo. você se você tá pensando em abrir um negócio e se você pegar um business plan, com certeza você irá desistir, você vai largar aquilo e vai falar assim: "Cara, não é para mim essa vida de empresário". E o Business Model Generation é uma solução para isso. Então eu recomendo todo mundo que trabalha com negócios, que tem um desejo, ter acesso a essa metodologia, porque é uma metodologia que ela vai trazer vários tipos de modelos de negócio e como inovar, como construir isso. A base são 9 estruturas, né, são 9 estruturas que você une essas estruturas para montar um negócio. Então, seja ele qual for, a gente está falando dentro da nossa esfera, né, mas, cara, é aplicável para tudo, aplica para tudo. Tanto é que as empresas nos Estados Unidos, startups, empresas de inovação, todas elas estão utilizando esse método. Então, para quem não conhece, tá aí a recomendação do Business Model Generation. O que eu vejo que é interessante para a educação, e mais uma vez eu toco aqui, é a questão do relacionamento. Por quê? Eu acredito muito que a resposta está no conteúdo, mas o sucesso está no acompanhamento, está no relacionamento. O que eu quero dizer, se você tem um modelo de negócio, se você tem uma proposta de valor, né, se você tem uma ideia para entregar para o mercado, que é uma ideia de educação, é muito importante que você faça essa distinção do que é conhecimento e do que é resposta, do que é sucesso e o que é acompanhamento. Ok? Então, quando você pensar um modelo de negócio, é muito importante que você construa de modo em que o foco esteja nesse relacionamento, porque a transformação em relação à educação, ela vai acontecer quando a pessoa ela tem acesso a um relacionamento com você, com sua empresa, com seu time. A gente vive hoje, por exemplo, algo interessante no mercado de educação, porque muitas pessoas fizeram cursos, colocaram disponíveis e tal, e muitas pessoas fizeram os cursos e não chegaram aos resultados. E isso gera uma frustração. Quantas pessoas, né, adquiriram produtos digitais, produtos de educação Sem utilidade. e se frustraram com esses produtos, justamente por causa desse ponto. Eu acho que entender que quando a gente fala de educação, é uma transformação que acontece e isso é resultado de uma interação humana. É preciso que a pessoa ela tenha acesso a você. Acho que o exemplo que a gente conversou sobre isso é muito importante. Por exemplo, se você pega um manual e você estuda tudo sobre automóvel, cara, isso te torna apto a dirigir um carro? Não. Você tem que entrar, sentar no carro e tem que ter alguém do lado para falar assim: "Olha, passa a marcha, é assim que passa e tal". Se você não teve esse acesso de ter alguém te acompanhando, a transformação ela se torna, cara, muito mais difícil e poucas pessoas vão conseguir realmente fazer essa transição do conhecimento teórico para o conhecimento prático. Então, quando a gente fala de educação, eu acredito que montar um modelo de negócio onde o seu foco não esteja apenas no conhecimento teórico, mas no acompanhamento, no relacionamento prático. E daí entra mentoria, daí entra programa de acompanhamento, que eu acho que é o que há de mais Verdade. inovador, comunidades, eu acho que é o que há de mais interessante e o que gera mais transformação para o cliente, para as pessoas, entendeu? Do que você pensar em algo apenas gravado, modular, um curso frio e tudo mais. Eu acho que quando a pessoa ela busca um conhecimento prático e ela tem acesso a um sistema de mentoria, onde ela é acompanhada, onde ela tem um time de sucesso do cliente, e aí o Leandro é especialista nisso, ele vai dar uma aula pra gente sobre como construir, né, essa estrutura de sucesso do cliente, com a experiência que ele tem.
Quando você tem isso no teu negócio, você acaba construindo um modelo de negócio que o foco está no relacionamento, na transformação das pessoas, porque você tem as pessoas têm acesso a você, a essa transformação, e isso traz previsibilidade de ganhos, porque tem um caráter. Todo relacionamento ele é recorrente. Não existe um relacionamento que aquilo não se continue, Sim. entendeu? Não Senão tem ele acaba. Senão Senão ele acaba. Se Senão não ele tem acaba. uma recorrência, se não existe um canal, A nutrição. uma nutrição desse relacionamento, Um ele acaba. aprendizado, né? Uma Uma constância ali constância, um de contato. troca. Ele acaba. Então, eu acho que isso é muito importante, você ter essa visão de recorrência no teu negócio e que seja um negócio focado realmente na transformação, não apenas dando o conhecimento para a pessoa, porque é muito difícil a pessoa pegar esse conhecimento e aplicar. Por mais que a pessoa fale assim: "Ah, eu entendi, eu li no livro". Cara, é algo ainda superficial, Oficial. é algo ainda que não está na prática da coisa. Sim. Agora, quando a pessoa ela tem acesso à mentoria, quando ela é guiada, quando ela está dentro de uma comunidade onde outras pessoas estão fazendo aquilo e vivendo aquilo na vida real, e ela consegue aplicar aquilo dentro da realidade dela, de acordo com os desafios dela, a transformação ela é muito mais fácil de ser gerada, entendeu? Do que aquilo apenas dentro de um módulo gravado. Então, eu acho que o modelo de negócio para a educação ideal é um modelo de negócio onde você tem esses elementos que eu falei aqui juntos, né? Mentoria, comunidade, eventos presenciais e sim uma estrutura de conhecimento gravado, modular, organizado, mas que ela é apenas a base. Ela por si só não é capaz. E aí eu acho que é uma crítica, né, ao nosso mercado de informação, de conhecimento, que por muitos anos entregava o conhecimento para as pessoas sem nenhuma preocupação com suporte, sem nenhuma preocupação com acompanhamento. As pessoas elas eram simplesmente abandonadas em suas dúvidas, em seus problemas. E eu acredito que se hoje, por mais que você esteja iniciando, e se você começa um negócio e ao invés de focar apenas em entregar o conhecimento, você se esforça para ter essas estruturas de mentoria, suporte, entregando relacionamento, acompanhamento, acompanhando essas pessoas no desenvolvimento do aprendizado delas, com certeza você vai sair na frente de 90% do que o mercado está fazendo e não tem como você não crescer. Por quê? Porque a partir do momento que você gera o resultado, as pessoas indicam, as pessoas te procuram, o teu serviço cresce, o teu nome cresce e tua empresa ela expande. Então, eu acho que pensar negócio para a educação tem que pensar em algo que as pessoas tenham acesso e tenham relacionamento de uma forma recorrente. E eu acho que a gente chegou num ponto aqui de sinergia. Eu acho que eu já sei o que você vai falar, mas eu acho que a gente pensa muito igual nisso, nós 3. Porque, assim, Muito. com o Google, a gente ganhou o cara que sabe tudo do mundo, do universo, do nosso lado. Agora com a Olha. IA, ela fala o que você tem que fazer, exatamente. Então, faz algumas coisas por você. Então você tem um conhecimento que você tinha completamente livre antes, agora você tem um conhecimento que é aplicado. E o que sobra? O resultado. Você ter a transformação que a gente fala tanto no digital, que é simplesmente ter resultado, pô. Ter resultado. Se você quer, sei lá, quer aprender a fazer yoga, você tem tudo que você precisa fazer online, gratuito, para fazer yoga. Agora, eu acredito que um professor, vai te corrigir a tua posição, vai falar que você tem que fazer assim, essa. E quando você olhar numa janela de tempo, sei lá, de 1 ano, você vai ter tido muito mais resultado do que quem ficou com o ChatGPT e com o Google. E eu acho muito isso, que cada vez mais a gente está indo para algo que não é inovador, assim, aí eu me permito respeitosamente a discordar. A gente está voltando para o que sempre foi. A essência. Exatamente. O A sistema gente botou- educacional era 1 a 1, É isso aí. no máximo comunidade para ou comunidade para comunidade, e O conteúdo era o livro, mas você precisava do professor, pô. Senão você estudava em casa. então a gente chegou numa base Relacionamento. para os modelos de negócios. Sim, Então a gente aqui indica modelos de negócio com relacionamento próximo. sim. Então, se você está pensando em vender, porque assim, é uma certa raivinha que eu tenho, porque diariamente alguém chega e fala para mim, não, é porque eu tenho um livro. Não, porque eu quero fazer um e-book. Um e-book. Eu quero gravar um curso.
cara, calma, não, calma aí, cara, calma, não faça Tá isso, virando entendeu? quase o qual é a sua faculdade antigamente? Administração. Eu quero ter fazer administração ou educação É, física. Não, cara, é, vamos arrumar um pouco, vamos se esforçar um pouco mais. é. Vamos um pouco mais além. Vamos além da venda do Isso, conhecimento e vamos. vamos focar na transformação pelo acompanhamento. Isso. Porque, primeiro, é muito mais fácil vender. As pessoas acham que não, mas é muito mais fácil Sim, vender. Dá muito mais resultado, então o teu Sim, sem coração dúvida. canta. E porque a pessoa está sim, tendo um resultado, você consegue cobrar muito mais caro. Então, no início, você consegue ter um resultado financeiro muito maior vendendo programas de acompanhamento, vendendo mentorias, vendendo qualquer tipo de relacionamento que sim, veio pela internet, mas é próximo. sim, Então, essa é a nossa indicação. É sim, isso? sim. Ó, vamos pegando essa linha aí, eu acho que entrou numa linha. Eu tentei fugir dela, mas não vai dar, não, cara. Eu tentei fugir dela, mas é a linha de relacionamento, né? E aqui tem o cara que vocês me abriram os olhos para isso, né? Do tamanho do potencial que isso era, né? E é. Então, o grande contexto que o Will trouxe dessa questão e a gente está fortalecendo é que um modelo de negócio que se fortalece dentro do digital, ele precisa ser baseado em relacionamento. A gente entende. Sendo que o contexto é, nós estamos indo com uma visão equivocada de relacionamento. Entendeu? Porque se eu vou para uma visão de relacionamento sem interesse, aí é louco isso. Porque a gente tem a visão de que, o cara que é interesseiro, ele quer o mal. Não, o cara que é interesseiro, ele é comprometido com o resultado. E aí, ele precisa de... O relacionamento, ele é uma ferramenta. E como que uma ferramenta, ela se torna improdutiva? Quando você não tem um método que potencializa o máximo dela. Então, o contexto de a gente ir hoje para o digital com uma dinâmica de relacionamento, com uma dinâmica de modelo de negócio, é porque a gente não está procurando um método para melhor utilizar o total potencial que aquela ferramenta tem. Então, quando a gente pensa, né? Pô, aqui tem o cara que me ajudou a desenhar o relacionamento da Roy. Por que isso? Porque eu preciso, dentro de uma estrutura de relacionamento, primeiro, organização. Eu tenho que me organizar, e a base de organização é um relacionamento eu comigo mesmo. Se eu não tiver um relacionamento comigo mesmo, nada acontece. Eu preciso organizar, eu preciso saber como, eu preciso me entender, entender a minha forma de pensar, os meus valores, os meus princípios, o que que eu vou fazer e que realmente vai condizer com a minha verdade. Nada vende mais na internet do que a verdade. Parece que não, mas é verdade. Parece que não, mas é verdade. A segunda linha é o quê? É o posicionamento. E aí é o que eu gosto de dizer, que é eu com a minha rede. Então, as pessoas que estão próximas, para com essa história de que vender para pessoa mais próxima é mais difícil. Sabe por que é mais difícil vender para quem é próximo? Porque quando é próximo, a gente quer favor. Você não quer vender para ela. Pô, compra aí, cara. O cara não me ajuda, tá vendo eu aqui ralando aqui pra... Cara, você já vendeu, já trouxe para ele o que que é a sua transformação? Você já trouxe para ele esse princípio de valor? Então, assim, você precisa trazer, e aí é o que eu falo muito da base do network. Network não é a quantidade de pessoas que você conhece, querido. É a quantidade de pessoas que conhecem você, que tem clareza do que você faz, de quem você é e do que você gera de transformação. Porque se essa pessoa não precisar da sua transformação, ela pode indicar para uma pessoa que precise. Mas ela precisa ter clareza do que você faz, pô. Então, eu comigo mesmo, eu com a minha rede e finalizando eu com o meu cliente. Aí é monetização. E tem que parar com essa história de que a venda ela acontece. Não, a venda ela é intencional e ela pode ser de forma prazerosa. Esse é o ponto. Eu estava conversando essa semana com a minha esposa, e eu falei que eu tenho um rapaz que eu sou fã do estilo de venda dele, que é o Arthur. E, cara, o Arthur, eu adoro a frase, ele, com o jeito dele, ele me trouxe uma clareza na venda que é muito legal. Uma venda, você conduz a pessoa. Condução, quando você está dançando com a sua esposa, você está conduzindo ela. Ela sente prazer
de ser conduzido por você. Às vezes ela fala assim: "Eu não sei dançar, eu não sei dançar, mas ó, confia em mim", e ela se permite. Esse lugar de confiança. Então, muitas das vezes, a ideia de você vender, ela precisa estar trabalhada ao conduzir. E quando você vende e a pessoa é conduzida, é o que a gente fala dentro do mercado quando a pessoa se torna cliente. Ela também é uma fonte de lucratividade para o seu negócio. Aí entra o CS. Porque o grande problema tá no quê? Quando a gente vai para o digital, a gente tem cliente, eu quero mais o quê? Só que a sua base de lucratividade não está na sua atração de venda. A sua base de lucratividade está na sua atração de quanto você consegue gerar de experiência, de resultado e solução para o seu cliente. O seu comercial, ele traciona, mas o que faz crescer é o CS. Porque ele cuida. E aí o seu CAC é mais baixo, o CAC é o custo de aquisição do seu cliente. Ou seja, quem é que nunca teve um negócio que praticamente é baseado em indicação? Mas uma indicação ela não pode acontecer por um caso do acaso. Uma indicação ela tem que ser planejada para que você tenha o controle disso. Por isso que ter um negócio digital é difícil. Porque acho que as pessoas querem vir para o digital para uma renda extra, entendeu? Elas não querem viver do digital, elas estão vindo com a ideia de sobreviver do digital. Aí já era. Então, o relacionamento ele tem um preço. É um preço de dedicação, de intencionalidade, de planejamento, tudo isso. Então, não adianta. A verdade que a gente vai jogar cada vez mais nessa mesa aqui é simples, mas não é fácil. Esse é o ponto. Se relacionar é simples, pô. Mas é fácil? Não é, pô. Não é. São pensamentos diferentes, mentes diferentes, objetivos diferentes, mas todos querem o mesmo resultado. O resultado para todos que estão sentados na mesa, entendeu? Então essa é a dinâmica. Então, para que um relacionamento funcione, para que o seu negócio funcione, você precisa procurar um método. A internet é uma ferramenta. A internet é uma ferramenta. Agora, se você não tem um método, você não tira toda a produtividade que aquela ferramenta pode te dar. Faz muito sentido o que você tá falando, né? É igual você dar uma chave de fenda pra uma criança, né? Hum, Ela não sabe o que fazer com aquilo. Ela não tem um sabe? método. Dar Exatamente. um parafuso, uma criança e uma chave de fenda pode ser a melhor chave de fenda do mundo. Não acontece nada. Exatamente. Então a gente chegou num outro ponto aqui que eu tô gostando. Eu vou conduzir, cara. Assim, eu só vou Eu me conduzir isso, permito, sacou? você se permite esse conduzir? Eu Eu me só vou permito. conduzir. Não vai ter um corte meu e eu tô amarradão. A gente tá entendendo que existem vários métodos para utilizar a internet, Sim. vários modelos de negócio utilizando a internet, mas que isso não significa que qualquer modelo é bom para qualquer pessoa. Hum. E aí, Will, como é que pra gente já começar a falar de forma objetiva, que a gente não falou de nenhum método, de nenhum Uhum. modelo, né? Mas eu acho importante, como que a pessoa identifica se um modelo dá fit com o estilo de vida, com o que ela pensa, com os valores, com a disponibilidade de tempo, enfim, com as condições e recursos que ela tem. Tá. Então, eu acho que isso é uma análise, inicialmente, a pessoa precisa fazer uma análise de tempo, principalmente, tempo. E os recursos que ela tem disponíveis, né? Porque quando a gente tá falando de relacionamento, se você quer dedicar, ah, tempo, energia a alguém, isso requer um 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 uma disponibilidade de tempo, né, numa mentoria e tudo mais. Então, assim, tem um processo que é muito interessante em você dividir o nível de acesso. Então, assim, um modelo de negócio, de educação, onde você cria níveis de acesso a você, ao teu conhecimento prático, entendeu? Então é como se você tem acesso ao conteúdo, todos têm acesso ao conteúdo, mas o teu tempo, o tempo da tua equipe é o recurso mais valioso que vocês têm. Então você acaba dividindo esse acesso. Como? Você cria produtos que são produtos que vão ter maior valor agregado e produtos que vão ser mais acessíveis, vamos colocar assim. Então, os produtos mais acessíveis, eles vão ter menos acesso
a esse relacionamento. Os produtos que são, de maior valor, esses são os produtos em que a pessoa vai ter mais acesso a esse relacionamento, tá bom? Então, é uma estrutura que eu acho que ela é sustentável, porque senão você pode entrar num lugar que acho que foi o que o Leandro falou aqui, de você querer de alguma forma se relacionar e não conseguir administrar isso, não gerar resultados. Sim. Então tem um custo você ter um profissional habilitado, capacitado para entregar uma consultoria personalizada, exclusiva, entende? Então isso não é algo que precisa ser estruturado. Então basicamente você vai ter produtos que são produtos onde a pessoa, ela vê como se faz, resolve-se aquele problema, vê como que se faz, ela tem acesso ao conhecimento. Produtos onde ela tem acesso a alguém que a acompanha. Então, olha, eu te acompanho e tem produtos que eu faço com você. Então, produtos onde o profissional ele tá junto, fazendo junto. Então, o acesso é muito maior e, lógico, a transformação é muito mais rápida, o resultado tem uma garantia muito maior de ser alcançado em um espaço de tempo mais curto. Então, assim, de uma forma prática, se você, por exemplo, um advogado, certo? Ou um genealogista, vou dar um exemplo de genealogista muito bom, ele criou um um material onde a pessoa que quer fazer um relatório genealógico, ela tem acesso a todo o método dele. Então ali a pessoa compra e ela tem acesso a esse método. Se ela quiser, ele pode olhar o trabalho dela e pontuar, aí já é um outro produto, entendeu? Ela tem acesso ao método, mais uma análise do trabalho, ele vai lá e dá um parecer técnico dele sobre aquilo, é um outro nível de produto. E, no último, é o nível em que ele faz para a pessoa, então é um processo onde ele vai estar junto com a pessoa, orientando e fazendo junto, construindo, esse seria o produto de maior valor, né, agregado, e que, lógico, consumiria o tempo dele, por isso ele precisa ter um valor que traga sustentabilidade para isso, entendeu? Então, assim, às vezes a gente pensa eu vejo muita gente pensando no digital e a pessoa pensa muito produto. Cara, eu preciso ter um e-book, eu preciso ter um curso gravado, não é isso? Só que o foco central é pensar negócio. Então, quando você pensa negócio, você vai pensar produtos que vão atingir, por exemplo, esses 3 níveis. Cara, um nível básico, que é um nível onde você tem um acesso menor, né, limitado pelo ticket que foi pago. Um nível intermediário, onde você tem uma estrutura de acompanhamento, de CS, de sucesso do cliente, isso dentro de, às vezes, um time de CS, às vezes um programa, de interações, cara, são uma interação por mês, 2 interações por mês, a gente tem um time que entra em contato para saber como está o seu desenvolvimento. Enfim, você vai construir um sistema de CS, de sucesso do cliente, e que vai trazer de alguma forma algum acompanhamento. Você está acompanhando o trabalho dele, mas essa interação também ainda é limitada. E por último, onde a pessoa tem um acesso maior, que são os produtos onde a pessoa vai ter um maior acesso a você, a seu time, ela vai ter algum contato seu, vai poder te ligar, dúvidas específicas, você está fazendo, construindo junto com ela. Entendeu? Então, acho que esse modelo de negócios para a educação, seja você um genealogista, como eu usei o exemplo aqui, que é um genealogista fantástico, que eu admiro muito, que é o Rani. Quem conhece e gosta desse tipo de conteúdo, de história da família e tal, conhece o Rani, é um dos maiores aí do mercado de genealogista do Brasil, e ele tem essa estrutura muito bem construída. Então, seja uma pessoa que, às vezes, ela está buscando um nível de acesso maior para um problema maior e ela precisa de uma interação maior, isso é prioridade máxima na vida dela, ela vai ter acesso a esse tipo de produto, que é um produto premium, high-tech, que é a transformação, ela é mais imediata, vamos dizer assim. Ou aquela pessoa que de alguma forma está começando, está dando os primeiros passos, por alguma razão isso ainda não é um nível de prioridade máxima, entendeu? Ela tem acesso a um produto que tem um menor nível de relacionamento, de contato, mas que já traz para ela um resultado, um sucesso, uma transformação dentro daquele nível, entendeu? Então pensar um negócio, se você está pensando em produzir conteúdo para a internet, produzir enfim, algo, um negócio que agregue valor para as pessoas através de conhecimento, eu acho que é interessante você, ao invés de pensar produto, você pensar essa estrutura, né.
onde você tem níveis de acesso e os produtos eles vão estar dentro dessas estruturas. Então tem um produto básico, onde a pessoa tem um acesso menor, um produto intermediário e um produto mais avançado. Eu vou compartilhar um pouco do meu modelo, parte do meu modelo de negócio, que eu acho que tá começando a eu ver mais outras pessoas fazendo assim, Uhum. sabe. E para mim, eu ainda porque o modelo de negócio tem um pouco disso, né, eu acho que você pode estudar antes o que você quer fazer, avaliar os recursos que você tem, como que você gostaria de entrar na internet, mas tem uma questão que é muito prática, muito, muito subestimada para quem não tá no online. Quem não tá no online vem de uma estrutura de fazer as coisas funcionarem acadêmica. Vou para a escola, aprendo a ler, leio muito, vou passando de ano, faço provas, aprendo uma profissão, ah, vou começar a gerar receita. Então tem uma preparação muito grande para de fato começar a exercer algo. Sim, Só que o digital inverte isso brutalmente, é quase Ele é que agressivo. contra-intuitivo. Você tem um conhecimento, você tem que fazer uma prova dele, você tem que fazer. Depois de fazer, você tem que conhecer uma outra coisa para fazer de novo. Então é um modelo de conseguir resultado que é ter acesso à informação, elucubrar aquilo, colocar na prática, metrificar e fazer de novo. Isso é muito, muito difícil. Eu atendo médicos e terapeutas e pessoas, assim, que sempre acham que tem que fazer mais uma pós-graduação, sabe. "Não, eu não consigo ensinar isso online porque eu não tenho mestrado. Eu não consigo dar esse resultado porque eu não tenho certificado tal". E cara, a gente vê na internet, claro que é importante você ter academicamente um lastro, óbvio, mas isso não quer dizer que você não possa ajudar uma pessoa que está um passo atrás de você. E que você tem que começar, porque o que você pensa que vai dar resultado, eu posso te garantir, não é o que vai dar resultado. Pode ter uma essência, uma melodia daquilo, mas exatamente, cara, vai mudar. E o meu modelo de negócio, ele tem uma prestação de serviço junto. Seja para captação do cliente, seja na entrega dos meus programas. Então, é uma prestação de serviço junto com educação, junto com acompanhamento. Que eu acho que quem está assistindo a gente pode começar a ter ideias. Cara, eu já tenho uma prestação de serviço. Eu já ganho grana, pago meus boletos prestando algum tipo de serviço ou vendendo um produto. Será que eu não consigo plugar um próximo nível utilizando acompanhamento e acesso a mim? Eu acho que é um modelo de negócio que funcionou naturalmente para mim, que eu não pensava que seria assim, que pode funcionar para muitas pessoas. E tem um ponto muito legal nisso. Você não precisa romper, queimar os barcos, porque eu fiz isso, não precisa. Você pode pensar diferente, não é: "Cara, como é que eu faço para entrar na internet?". Não, como é que eu faço para digitalizar o que eu já faço, plugando uma forma de receita que advém de educação. Eu acho um caminho muito legal, para muita gente que é profissional autônomo, por exemplo. O que que você acha, Leandro? Cara, a frase que define isso, né, você eu acho que eu falei isso no off com a gente ali, né, que o seu óbvio pode ser o milagre de alguém, entendeu? E quando você entende isso, você começa a valorizar aquelas conversas de mesa, em que você dá uma dica, você fala algo com alguém, você orienta e a pessoa: "Cara, aquela parada que você falou comigo transformou minha vida, cara. Caraca, isso aqui foi incrível". E aí a gente tem uma percepção muito baixa de o quanto tem valor aquilo que a gente sabe, entendeu? Porque pra gente é algo que, pô, surgiu, tal. Mas por que que surgiu? Porque você tá imerso naquilo ali, entendeu? Agora, uma coisa que eu costumo dizer é que o maior erro de um especialista ou de um expert, quando ele vai para o mercado, é ele achar que o cliente dele tem que saber tudo que ele sabe. Ele tem que ensinar tudo que ele sabe. Ele tem que ensinar tudo que o cliente não sabe, porque é isso que vai transformar a vida E dele. isso é tão sofisticado que você falou, porque É parece ser s simples, mas é tão sofisticado. Na prática, por exemplo, no início ele, por exemplo, eu faço isso. Num board eu pergunto: "Qual é o teu objetivo?". E meu amigo, eu vou trabalhar para aquilo ali acontecer, sim. independente do que eu saiba ou deixe de saber. Isso na prática muda
tudo, porque eu não quero ser um professor do cara e ensinar tudo que eu sei. Quero resolver o Não, não, problema não, dele. eu quero servir a É isso ele, aí. resolvendo o problema que ele já sabe que tem, e eu já sei problemas que ele nem sabe que ele tem. Exatamente, exatamente. E aí o contexto tá no quê? Quando você tem essa linha de ação que você faz essa transformação, aí é onde a maioria dos, infoprodutores ou empreendedores da internet, como você queira chamar, eles se perdem. Por quê? O óbvio tem que ser dito também quando se gera resultado. Porque aí tipo, pô, mas a pessoa não reconheceu, não, mas você tem que trazer para aquela pessoa e ela reconheça aquilo que foi transformado na vida dela. Por isso que o relacionamento ele é simples, mas não é fácil. É você ir lá e lembrar a pessoa. Fala: "Cara, se lembra que no início você falou que aquela dor? Cara, a gente chegou nesse resultado. E aí? Qual o próximo nível?" Eu preciso trazer esse nível de consciência. Por quê? Porque a pessoa, ela tá vivendo, como eu e você, pô. E quando a gente vive, a gente tem cada dia um novo desafio. E a nossa memória é curta. A gente precisa, trazer esse nível de intencionalidade. Por quê? Agora aquilo ali é um negócio, pô. Aí é o que o Will falou. A diferença entre você ter alguma coisa ali, né, que você, faz uma solução, tal, aí você transformar isso num negócio. Você ter responsabilidade, planejamento, linha de ação e responsabilidade não somente com o outro, mas com você também, pô. Então, quando a gente pega uma linha dessa e a gente começa a desenhar isso, colocar isso no papel, você vê que o negócio ele vai acontecendo. E aí tem um outro ponto que é tão agressivo quanto, como você falou, né? A gente vem ali de um sistema educacional. E qual o maior problema do sistema educacional? Eu errei, tirei nota vermelha, eu reprovei, atrasei minha vida, eu não vou conseguir. É negativo, pô. Aí você vem para o empreendedorismo e vem para o digital, contra-intuitivo, cara, se você errar rápido, você vai corrigir mais rápido ainda e vai poder melhorar. Então, é muitas falas que foram até chegar a esse momento, que eram complicadas de se entender, né. Com certeza você já ouviu, né: "Ah, vende antes de estar pronto". Mas como assim, cara? Eu vou dar um golpe na pessoa? Não, vamos lá, querido, a questão é, se eu chegar para você hoje e perguntar se você faz bolo, você tem a receita no papel? Não. Você tem gravado? Não. Mas se eu chegar pra você e perguntar que eu tô com dúvida, como é que eu faço o bolo, você não vai me falar? Bom, então é isso. É sobre isso. Não é vender porque não existe. Você tá vendendo, você está pronto, mas vai ficar pronto na hora que o cliente pedir, ele necessitar. Então, assim, são coisas que, na verdade, são falas que foram se fortalecendo no online, mas soltas, entendeu? Por isso a importância de um método. Por isso a importância de você ter um mentor, por isso a importância de você ter um consultor, você ter alguém que vá realmente tirar de você o porquê daquilo ali, entendeu? Você vai conseguir tirar dele o porquê daquilo ali. E vai realmente aproveitar o máximo disso. Então, quanto mais obscuro tiver aquilo que você está se entrando, mais complicado vai ser para você ter sucesso, pô. Então a gente precisa pagar o preço da liderança, a gente precisa pagar o preço de alguém estar nos direcionando. Né, e é o que a nossa cultura mais desvalorizou, né, se eu há um exemplo, isso eu aprendi logo assim que comecei a ver essa questão de empreendedorismo e tal, que, pô, aqui, se eu vou fazer negócio com o Gabriel quebrou 3 vezes, falou: "Tá doido, pô, sai fora de Gabriel, porque ele tem o dedo podre, pô. Isso ali é loucura, sai fora". Aí você vai pra outras culturas, pega o Gabriel, pô, ele tem 3 formas de dar errado, pelo menos essas 3 a gente não erra. Gabriel, como é que foi essa parada aí? Aí errei assim, porque falei, então esse aqui a gente já não faz, ó. Então agora a gente tá mais próximo da vitória, pô. Estamos mais próximos de dar certo. Então é conseguir, na verdade, mudar uma essência que ela não é para ser jogada fora, é para ela evoluir. É a essência de que o erro, ele faz parte do processo, que nem todo dia a gente vai sorrir, entendeu? Que na internet não é tudo que dá certo, entendeu? E tudo bem, pô. Fui pra internet, fiz uma parada, deu errado.
Cara, tudo bem, eu sou um exemplo claro disso, né. Meu primeiro negócio, na soma de tudo, cara, pô, fui super conhecido, cara, São Paulo, pra evento, 14 eventos, não sei o quê, cara, e aí, Leandro? 130 mil de dívida, quase um casamento embora, quase uma família embora, entendeu? É isso. E aí? E aí eu parei, pô, eu parei. Eu falei: "Mas calma aí, pô, não, faz parte, vamos começar de novo, pô". Aí, pô, comecei de novo, pô, eu tive que voltar para o CLT, pô. Voltei a aprender, a ouvir, tomar puxão de orelha, mas continuar avançando. Por quê? As coisas acontecem muito rápido em 10 anos, 30 anos, entendeu? Acontece a gente tem que entender que a ferramenta veio para otimizar, mas o processo continua, gente. As ferramentas, a inteligência artificial, o cara, o nego mete, mas fala, fala, fala. Aí eu falo: "Gente, o problema da inteligência artificial é porque você ainda não aprendeu a usar uma ferramenta, pô. Por isso você tá tendo problema com ela, pô". Ontem eu falei uma coisa para o rapaz falou assim: "Mas Leandro, esse modelo que você tá pensando aí, cara, isso aí, as pessoas não vão desvalorizar?" Aí eu falei: "Vão desvalorizar se você se permitir ser direcionado por elas, porque quem dita a regra de uma inteligência é você, pô. Ela é uma ferramenta ainda, por mais que ela seja muito inteligente, é uma ferramenta, pô". Então, pô, hoje eu tenho um modelo onde eu tô aqui com vocês e tem gente que me paga pra ter acesso pra estar conversando com a minha inteligência lá. Aí o cara fala assim: "Pô, mas calma aí, Leandro, então o cara não precisa mais de você". Cara, eu botei o máximo do meu conhecimento naquela ferramenta, mas eu não consigo colocar 42 anos de experiência ali dentro. Por isso que o acesso ainda vai ser o acesso. E não consegue colocar a criatividade Cara, do Leandro e de nenhum ser humano. cara, é surreal, pô. Porque a interação que a gente tem cria também. Sim, A gente não está criando sentimentos, emoções estando aqui juntos. sim, Como uma máquina cria isso? sim, pô. Não tem, ela vai otimizar, é o que eu tô falando, a verdade é que a tecnologia veio para poder potencializar e otimizar as nossas tarefas, cara. É sobre isso. Ela não veio para substituir ninguém. Modelo de negócio. Você participou dos bastidores e viu por dentro milhares de negócios Uhum. digitais, literalmente. Hoje, de uma forma objetiva, qual seria um modelo de negócio que você fala: "Cara, isso é bom, isso aqui dá resultado"? Cara, eu acho Um, que um, um, então, um. para mim não tem ainda algo que supera a mentoria, você trabalhar numa estrutura de você criar uma estrutura educacional, como o Will falou, onde você não apenas compartilha, mas acompanha e direciona a pessoa ao resultado que você conseguiu, pô. Só que uma coisa que é importante, tá? Eh, a gente tem uma percepção de resultado muito equivocada. Ah, para uma pessoa que não sabe fazer um bolo, quem sabe é uma autoridade, pô, é isso. Então você não precisa inventar nada, esse é o ponto. Cara, o que que você sabe fazer bem? "Ah, eu sei fazer bem isso". Agora procura um público que não sabe ter o desejo. Ponto, entendeu? Ponto, não tem que: "Uau, mas Leandro, e a mentoria, high ticket?" Cara, é a percepção de ROI que você vai dar para aquela pessoa, pô. Fala o que que é ROI, por favor. Vamos lá, retorno sobre investimento. É você não apenas o cara pagar 10 e ele ter 20, 30 de volta. E aí você vai trabalhar uma precificação em relação a isso. Que às vezes, é o que a gente fala, eu ouvi muito isso, né? "Ah, você não tem como ser milionário, pô, com uma barraquinha com uma carrocinha de pipoca na praça". Depende do seu ponto de vista, querido. Se eu quiser abrir uma franquia de marcas e fazer essa barraquinha de pipoca que tiver em todas as praças do Brasil, meu irmão, eu tenho grande chance de ser milionário, entendeu? Agora, a questão é, aonde você quer chegar, o que você sabe, como que você vai construir esse caminho. Então, o modelo de negócio, quando a gente fala de mentoria, a gente faz assim, pô, eu sou a persona transformada, eu sei esse caminho, quero te direcionar a ele. Qual é a solução?
E aí você vai escolher aquilo que você é bom, entendeu? No meu caso, o que que eu escolhi que eu sou bom? Cara, relacionamento. Ah, por que que relacionamento dá ROI? Porque foi o relacionamento que me trouxe profissionalismo, foi o relacionamento que me tirou dos 130.000 de dívida, foi um relacionamento que eu estava com um cara ontem, e ele falou assim pra mim: "Leandro, mas isso é", eu falei: "Cara, como é que eu te conheci? Você lembra?" Ele falou assim: "Não". Eu falei: "Ó, a gente estava na igreja, mas na igreja todo mundo conhece todo mundo". "Aham, sim". Só que ele estava com uma camisa escrito o seguinte: "Network vale mais do que dinheiro". Meu irmão, eu olhei aquilo ali, falei: "Aquele ali é dos meus lá fora, profissionalmente". Comecei a trocar ideia com ele, pô. O maluco sabe de inteligência. Cara, no mínimo, eu já trouxe uns 4 ou 5 clientes pra ele, no mínimo. Aí você pergunta pra mim: "Leandro, você já fez alguma inteligência com ele?" Não, pô. Por quê? Referência é diferença de autoridade, pô. Referência, eu sei quem é a pessoa, o que ela faz, o que ela gera transformação, isso é network. Autoridade é se ela gerasse transformação pra mim, eu não tive transformação, mas eu sei que ele gera pra alguém. Então, basta eu conseguir ter clareza pra poder indicar ele pra alguém, pô. Então, às vezes, a pessoa fala assim: "Eu não vou fazer uma reunião com uma pessoa que não é meu público", mas ele pode conhecer muitas pessoas que são seu público, pô. E até agora ele não sabe o que você faz, pô. Ele não sabe que você já é transformação. Então são coisas simples, pode não ser fácil, mas é simples, cara, é simples. Então o modelo de negócio de mentoria, ele simplifica isso, porque você vai trazer a sua vida para o jogo, entendeu? Essa simplicidade é muito difícil para quem tá começando a enxergar. A pessoa que tá começando, cara, é difícil perceber essa simplicidade, entendeu? Não Porque pode ser tão fácil assim. não pode ser tão fácil assim. A pessoa olha e fala assim: "Cara, o que que ele tá falando ali? Não é possível que é tão fácil assim". E isso é muito real, e é interessante, eu costumo falar assim: "Cara, às vezes a pessoa ela tá pensando em atingir o primeiro milhão, atingir marcos financeiros e tudo mais, só que ela não começou a trabalhar. E aí que tá o problema. Você não existe ainda. Eu falo assim, entendeu? Antes de você crescer, você tem que existir, Sim. você tem que começar. Então, para quem não começou, para quem ainda não tá fazendo, quando escuta isso, né? Puxa, é simples, fala assim, cara, como assim, tal? Não é tão E e e esse é o ponto, porque o que complica é o fato que a pessoa ela tá pensando lá no primeiro milhão, Sim. não, cara, se você esquece primeiro milhão, pensa assim: "Eu vou começar". Qual a habilidade, conhecimento, dom, talento que você tem? O que que você pode contribuir? Como você pode fazer isso? Ok, oferte isso para as pessoas, para quem tá precisando. Alguém vai pagar para fazer isso com você e você começa a entregar teu conhecimento para Isso essa aí. pessoa e começa a fazer isso. À medida que você vai fazendo, você vai aprendendo mais, vai dominando mais, além do que saber fazer, você aprende a ensinar esse negócio. Sim. Você aprende a mostrar aos outros a fazerem também. E isso desenvolve, então é muito simples. Agora, a partir do momento que você já está fazendo, aí vem a questão: como crescer? Como desenvolver? É uma segunda pergunta. Então, para quem não começou, Começa. começa. Como? Qual a sua habilidade? Você é um advogado? Você é um médico? Você é um professor de idioma? Enfim, qual o seu dom, talento, aptidão ou interesse? Às vezes você fala: "Cara, eu não tenho aptidão nenhuma". Sim. Pode ser que você pense assim, mas qual o teu interesse? Às vezes você tem interesse, sei lá, em literatura, filme, não sei, qual o teu interesse? Música, sei. E você falou muito bem, porque eu acho que no Brasil, de uma forma geral, talvez outros países também, a gente acaba tendo um processo de educação formal, né, escola, ensino médio, faculdade, que leva a gente para o que eu chamo de conhecimento acadêmico. E o que que é isso, conhecimento acadêmico? No conhecimento acadêmico você não pode errar, e aí foi o que você trouxe. Cara, errar não é bom no conhecimento acadêmico, né. Então você tem que acertar. E segundo, você tem que ser aprovado. Então você tá sempre buscando Isso é aprovação. Você pega um cara que a vida dele toda foi seguindo a cartilha, né, ele chegou, estudou, fez faculdade, se tornou um professor universitário, doutorado, mestrado. Cara, ou seja, a vida desse cara toda foi em busca de aprovação. aprovação. Ele precisa ser aprovado, ele precisa ter um certificado de parabéns. E o que que acontece? Acontece que quando você vai para a vida real, e você fala assim: "Cara, é simples,
é fazer. Ele fala assim: "Mas como assim? Qual o passo a passo?" Aí você fala assim: "Não, cara, cria". Ele: "Como que eu vou criar? Como que eu vou É, criar? Como assim cria?" é, Porque esse cara não é aprendeu a criar. Começou tá aqui. igual. Porque esse cara, ele aprendeu a reproduzir, a repetir. Sim. Você vai pra escola, né, a criança vai pra escola, cara, é ali, ó, decora. Isso aqui, ó, por exemplo, vai pegar uma equação, né, ela não sabe nem o que tá fazendo. Equação do segundo grau, o x, ela não tem noção do que aquilo significa, representa. Ela só aprendeu a reproduzir. Então ela reproduz. E às vezes o cara que tá começando, ele escuta essa nossa conversa e ele tá em busca disso, entendeu? Cara, um modelo de negócio que eu vou reproduzir e vai dar certo e eu vou tirar 10 na prova. É. Cara, esquece. Isso é vida real, não é universidade, não é um universo simulado, entendeu? Cara, o teu modelo pode ser no papelzinho perfeito e na prática não Não funcionar. funcionar. Ou pode ser algo assim absurdo que você fala, isso não podia dar certo. E é algo milionário. Eu acho assim, ó, sabe o que é legal? Pra gente, enfim, começar a se encaminhar para o final, a gente começar a falar alguns exemplos. Você tem Boa, Eu boa, tenho vários exemplos de modelos de clientes e de boa. alunos, vou trazer alguns aqui, o Aham. Will também com certeza tem. Sim, sim. Então, assim, ó, eu tenho um aluno que ele vende uma coisa meio difícil de vender, assim, ele vende posto de gasolina. E aí ele teve uma representatividade muito grande um tempo atrás, vendendo posto de gasolina, ele abriu outros negócios, isso ficou de lado. E posto de gasolina, não sei se vocês sabem, mas você vende posto de gasolina para quem já tem posto de gasolina. A grande maior parte das pessoas que compram posto de gasolina, ela já tem. Tem. Não tem novos entrantes no mercado, é mais difícil. Então, o que ele fez? Ele montou um podcast de entretenimento para donos de postos de gasolina. Então, ele a potência online dele, você olha e você fala: "Ah, tá pequenininho, ah, tá começando". Mas, meu amigo, os cortes rodam no WhatsApp Loucura. dos grupos de dono de Sim. posto. Então ele chama o dono de posto, troca ideia, e bota bebida, e tem entretenimento, e conta os causos lá. Isso roda nos grupos de WhatsApp e ele vende postos de gasolina assim. Então é um modelo de negócio, diferente. Um outro, eu tenho uma aluna que ela é fisioterapeuta e ela é muito boa em ter montado o negócio dela de fisioterapia. Então ela pensou: "Vou ajudar outros fisioterapeutas a montarem um negócio de fisioterapia". Só que ela estava triste, ela não estava gostando de fazer aquilo. E aí, antes dela começar o programa comigo, ela foi fazer um lançamento, e o lançamento deu errado. Quando ela entrou comigo, ela ia fazer um lançamento, falou que ia fazer o lançamento, eu falei: "Não faz, não faz". "Ah, mas já porque sei lá o quê, já vou". Fez, deu errado. Cara, ela chegou pra mim e falou, que estava começando um programa comigo: "Eu vou desistir, isso não é pra mim, eu não consigo, eu tô triste, eu não quero fazer isso, eu não quero fazer parte, eu tô com raiva do online". E a gente só entendeu que ela estava falando pra pessoa errada dela. Não que Uhum. fisioterapeutas não precisem aprender e não poderiam aprender com ela, mas ela não queria ensinar fisioterapeutas, ela queria fazer o que ela já fazia, que era ajudar as mulheres com a fisioterapia, só que online. A gente entendeu isso junto. E aí ela explodiu de resultado. Então ela já fazia algo, ela digitalizou. Uma pessoa já tinha um networking, precisa aquecer, utilizando a internet. E aí? Vocês, fala aí outros modelos interessantes. Cara, tem um modelo muito interessante, eu acho que traz esse ponto da simplicidade. É um casal, né, dentro do Casamento Milionário e tal, chegaram, e lá a gente tem um módulo específico sobre empreendedorismo e um pouco disso que a gente está conversando aqui. Eles são bucomaxilos, né, então eles fazem cirurgia, de rosto, de trauma e tudo mais. Quando eles chegaram no Casamento Milionário, os 2 noivos, né, sonhando com o casamento, trabalhando muito e queriam aumentar a renda deles, mas não viam ali muitos caminhos, né. E aí, a gente mentorando eles, eles entraram na mentoria, né. Então a gente conduziu eles para construir um produto de conhecimento. Qual era o produto deles? Vamos dizer, os 2 eram um casal, né, e os 2 eram, bucomaxilos. A gente construiu um programa que é o Max Focus. É um programa que leva os dentistas para a residência de bucomaxilos para se tornarem também cirurgiões.
entendeu? Então os 2 eles se tornaram, assim, referência no mercado de dentistas para todos aqueles que estão querendo ir para esse caminho, né, da residência. E como que é esse produto deles? Eles capacitam, eles treinam, eles levam o dentista à aprovação na residência, que tem uma prova, né, que você faz para você poder entrar na residência e tal. Então é muito interessante, porque foi nessa simplicidade de algo que eles já haviam conquistado. Você falou: "Cara, vocês já são capazes, tem uma galera que tá lá atrás sonhando com isso. Vocês podem guiar essas pessoas nesse processo, vocês já vivenciaram isso, vocês têm autoridade, vocês vivem essa realidade, e vocês podem ajudar muita gente que tá querendo viver isso também". Então, o Max Focus foi esse a empresa, é muito bacana o trabalho deles, vocês podem ir lá verificar o Instagram deles, Max, né, M-A-X Focus, F-O-C-O-S, Max Focus. E eles estão conduzindo diversos dentistas para esse lugar da residência, aprovação, realizando sonhos. E é interessante porque é justamente nesse modelo de negócio. Então eles construíram uma plataforma que tem todo o conhecimento, né, que é um estudo muito técnico, acadêmico, específico. Só que dentro da jornada de qualquer desafio, de qualquer transformação, a gente tem o que eu chamo de forças invisíveis, né. O que que são as forças invisíveis? Aspectos emocionais, psicológicos, a pessoa já está estudando, já tentou 3, 4 vezes, não consegue passar, na hora fica nervosa, fica em dúvida, o emocional influencia. Então o que que eles construíram? Eles construíram toda uma área de acompanhamento desses casais, ou melhor, desses dentistas, preparando eles para aprovação emocionalmente. Então tem simulado oral, tem simulado, eles avaliam o simulado e dão um feedback para a pessoa, quanto tempo que a pessoa está levando para fazer o simulado, como está sendo o resultado dessa pessoa no simulado, traz um parecer do desenvolvimento dessa pessoa, então acompanha realmente na preparação, não entrega só o conhecimento, o conteúdo. E aí é interessante, porque quando o cliente deles está pronto para a prova, eles falam: "Ó, você está pronto, pode ir que você vai ser aprovado". E é batata, o cara vai lá, faz a prova e é aprovado. Que é uma preparação que leve em conta esses elementos humanos, não é só o saber. Tem muita gente muito boa que sabe, que se preparou, mas que, cara, chega na hora ela não tá preparada emocionalmente, fica em dúvida, né, marca A, depois não, vou marcar B, a C, troca. Cara, então tem uma técnica ali que, cara, que isso é na mentoria você vai desenvolver. Então eles têm um produto de mentoria, que é o carro-chefe deles, né, que todo mundo compra, e alinhado com essa ideia de modelo de negócio com níveis de acesso. Então o cara, pô, o cara às vezes não vou começar pelo um básico aqui, tem um nível de acesso básico, tem um médio e tem um intermediário, que é isso. O intermediário ele vai ter uma preparação como de um, sei lá, um pugilista desse, sabe, que você tem psicólogo, você tem coach, você tem todo um time atrás de você para chegar na hora você sair campeão. Esse é um modelo que eu acho muito interessante, e um case que eu acho interessante, que é um casal, e com isso realizaram o sonho, né, casaram bem, felizes, viajaram, tiveram com a gente lá em Buenos Buenos Aires, Aires, pô. né, Sim. Leandrão, foi muito bacana. Outro modelo que eu acho interessante e é o vídeo que vende. Vídeo que vende também é uma ideia muito legal. São 2 amigas que desenvolveram o Vídeo que Vende, é uma empresa muito legal, porque a proposta é o seguinte, é aplicar uma entrega de serviço, então elas têm uma entrega de serviço, que é gravação de vídeo para publicidade, Instagram e mídias, divulgando o produto dos clientes deles, né. Então, por exemplo, o cara tem um mercado, ou o cara é um profissional, ou liberal, ou psicólogo, seja o que for. Elas mandam a estrutura delas para captação. Então vai no escritório, vai no consultório, grava a pessoa e divulga esse material, né, na internet para promoção. Só que a sacada delas é o seguinte, assim como você, elas inseriram dentro da entrega do serviço um processo de educação. Então elas fazem todo um processo de análise do mercado, daquele empresário, a comunicação, monta toda a copy, todo o roteiro, a estratégia, tudo isso junto com o profissional. Então, além do serviço, da prestação do serviço, tem toda essa parte de conhecimento aplicado que elas fazem junto, que é o vídeo que vende. O foco é a pessoa conseguir produzir vídeos que vão aumentar o faturamento. Então é um modelo de negócio muito interessante, por quê? Porque elas desenvolveram um método de fazer vídeos que geram
resultado financeiro. Então não é só fazer vídeo. Tem um método delas, que segue o passo a passo delas, que o vídeo vai gerar um resultado financeiro para esse empresário, para esse profissional. Então o vídeo que vende é um case muito interessante porque ele une a prestação de serviço com o conhecimento. Então esse mix é muito interessante. Que assim, como você faz isso, né? Isso agrega muito valor para o cliente e tem um fator que é talvez uma certa comodidade, né? Porque o cliente ele já tem aquele serviço ali que está sendo entregue. Além disso, ele tem a oportunidade de, cara, fazer um upsell e adquirir conhecimento aplicado para o negócio dele. Então, ela tem um direcionamento. Isso faz com que o resultado seja poderoso, porque está tudo integrado. Você é especialista nisso, no que você faz aqui, né? Porque você tem toda essa entrega e, junto com isso, você consegue personalizar, trazer clareza, direção para o cliente para ele conseguir, além da prestação do teu serviço, ter um direcionamento que você traz da tua história na publicidade, com vídeo, com imagem, você traz tudo isso para a pessoa conseguir trazer um conteúdo assertivo. É muito parecido com o vídeo que vende, eles fazem isso. Então acho que é um modelo de negócio sensacional e está cada vez crescendo, adquirindo novos clientes. Então acho que é uma ideia interessante para quem já presta um serviço. Por exemplo, você é um advogado, você é um personal trainer, você é um médico. Cara, como que você pode trazer uma linha de consultoria? E isso é muito real porque às vezes o profissional não tem essa visão. Eu tive com um advogado, uma semana, 2 semanas atrás, e o que eu queria era uma dúvida muito pontual, sabe, Gabriel? Uma coisa muito pontual. E que talvez não tivesse a necessidade de uma contratação, até porque eu já tinha contratado um outro Uhum. advogado. Eu tinha um outro advogado resolvendo essa questão para mim. E eu fui realmente atrás de uma consultoria. Eu estava atrás de um produto de conhecimento. Eu queria uma mentoria, uma Sim, consultoria, uma orientação nesse nível. Mas esse profissional, ele não tinha essa visão, entendeu? Então, assim, a minha dúvida era muito específica, ele podia faturar com essa dúvida, que ele tinha a resposta, mas ele estava engessado dentro da prestação de serviço apenas, sim. em que eu teria que passar para ele a causa, tinha todo um É, trâmite ali, né, que tem os sim. advogados para poder passar a causa para ele poder atuar. Ou seja, ele ia ter que assumir a responsabilidade do caso e tudo Aham. mais. Sendo que ele podia simplesmente vender aquela consultoria, vender A o preço que ele orientação. fosse, ele poderia Sim. colocar ali o preço e faturar em cima disso, entendeu? Mas muitas vezes o profissional não tem essa visão, ele foca na prestação de serviço e não na venda de mentoria, consultoria, esse tipo de coisa. Ele foca apenas na prestação de serviço. Então, se você presta algum serviço, seja ele a venda de produto, por exemplo, você vende iluminação, né? O pessoal aqui do Rio de Janeiro que vende iluminação, cara, você pode construir todo um produto de conhecimento atrelado à iluminação e prestar uma consultoria, Uhum. desde esses níveis que a gente falou de acesso, né? Mas, cara, como utilizar, como construir um Fazer a cenário, melhor qual é a forma. melhor forma, quais são os melhores produtos, qual é a técnica envolvida, qual é o conhecimento envolvido aplicado ali. E não ficar apenas na venda do produto ou na prestação de serviço apenas. Desenvolver camadas. E isso é interessante por quê? Porque quando você faz isso, você, cara, não tem como a gente falou, a base é o relacionamento, você chama esse cliente para se relacionar, para te ouvir, para te conhecer. E isso fica além do produto e da prestação de serviço. Porque o produto e a prestação acaba sendo commodity. O que quer dizer isso? Cara, quem vende mais barato? É. Eu quero aquela lâmpada. Qual é o melhor preço? Cara, eu vou comprar onde está mais barato. Agora, se você constrói um relacionamento e você ensina, e você informa, e você mentora, e você dá consultoria dentro da tua prestação de serviço ou da venda do teu produto, isso vai para um outro nível. Porque por mais que o cara lá da esquina venda o mesmo produto mais barato, vamos usar assim, o cara não tem o que você tem, que é o que? A sua expertise. Então o cara fala: "Pô, eu vou comprar do cara lá, mas aqui o Gabriel, pô, ele me dá todo um direcionamento, eu tenho toda uma orientação para conseguir aplicar aquilo no meu caso específico". Pré, durante e pós. Então isso faz com que o teu negócio ele saia desse lugar de commodity, Sim. e o conhecimento sozinho ele acaba sendo um commodity,
Mas quando você traz para o relacionamento, que é o que a gente falou, a mentoria, sem ser o e-book, não é isso. A mentoria, você está construindo uma direção para a pessoa, o teu produto e serviço ele se torna único, incomparável com qualquer outro. Maravilha. Leandro, e você, cara? Então, eu tenho um que eu gosto muito é do ele, assim, quando eu era mato, vou dizer assim, quando eu era mato, ele acreditou muito, vi que é o Magno, que é o Pega Bizu. O Magno, ele era um professor de matemática, cara. O cara que gostava de matemática, gostava, fez vídeo no quadro. Uma vez eu vi ele explicando a dinâmica dele, porra, fala, pô, o cara inteligentíssimo. Aí eu falei pra ele, falei: "Magno, cara, vamos montar isso aí numa estrutura de negócio digital, e tal". E eu acho que foi o cara que eu demorei 2 anos pra conseguir fazer ele entender aquilo ali. E aí ele criou o Pega Bizu, só que ele criou o Pega Bizu numa linha de quê? De conhecimento de números e isso virou uma base financeira, de conhecimento financeiro. Então ele começou a fazer essa linha de ação com uma estrutura de base financeira, ensinando pessoas a finanças básicas, básicas, básicas mesmo. E aí ele foi estruturando isso, e com o passar do tempo, é muito engraçado que a gente tem um de finança aqui também que fala: "Não, eu só vou ensinar isso". Meu irmão, não adianta. Finança é emocional. Finança. E o que ele fez? Ele começou a trazer isso com mais profundidade dentro de um relacionamento com comunidade. Ali ele começou a trazer essa linha fazendo, e ao ponto de hoje, né, o Pega Bizu já é uma marca bem consolidada hoje, né, e ele agora está formando, especialistas em finança básica. Então agora ele tem a comunidade dele, que é a galera que aprendeu com ele, agora a galera tá virando, consultores para ajudar outros. E todo digital. Isso todo estudando a estrutura dele, fazendo a linha de ação, e uma coisa simples de simplesmente ele gostar de números, entendeu. Ele falou, cara, ele de início ele nem era finança, entendeu. Não era finança. Então foi uma coisa que o cara que é um professor, né, para ele foi muito difícil. Foi muito difícil, porque o contexto de professor, né, Acadêmico. falar pra ele que: "Não, cara, você vai abrir, vai dar aula, mas sem plano de aula?" É. Ele sem o plano. Eu falei: "Funciona, cara. Não é possível, não". "Não, mas como é que eu vou falar? Eu vou travar". Eu falei: "Você não vai, cara. Se eu perguntar pra qualquer coisa pra você que você vai me responder". Ele: "Rapaz". Então eu falei: "Vai, vai, vai". E ele foi assim, foi muito legal, porque ele foi rompendo etapas, sabe. Medos, crenças, linhas de ação. Hoje ele tem um sócio, hoje ele tem um pô, e um detalhe que ele tinha muito grande era o quê? Ele gostava muito de compartilhar o conhecimento na internet. Ele compartilhava, eu falei: "Cara, isso aí tem como fazer um bom negócio disso, tal". E aí ele entendeu que mais do que compartilhar aquele vídeo, ele poderia estar presente, entendeu? Eu poderia estar próximo, então ele fortaleceu muito isso, e agora tá indo para esse outro nível, é um assim, de umas coisas muito legais, porque é o professor, é uma das profissões mais lindas, mais importantes, mas muito desvalorizada na nossa cultura, entendeu. Então Então ele criou uma comunidade e agora ele está ensinando também pessoas a fazer o que ele fez. exatamente, ele Então ele cobra um acesso a uma a comunidade. uma comunidade que Uhum. tem a dinâmica da metodologia. Mas o grande ponto que a gente trouxe para ele é o quê? Se lembra que não era só o livro que fazia o aluno aprender, era dentro de aula com você. Aí eu trouxe um pouco essa visão, aí ele começou a entender dessa importância, que não era o conteúdo, era o nível de acesso, entendeu? Não era o conteúdo que transformava as pessoas, não adiantava ele gravar um vídeo de aulas e deixar lá, porque aquilo ali na hora da prática, na hora de fazer o bicho pega, né. Então assim, para ele ele rompeu isso, mas teve que romper lá na cultura educacional, entendeu. Teve que romper, teve que entender que o conhecimento dele tinha valor com a experiência, não só o Aplicado, né, um conhecimento, conhecimento o aplicado. conhecimento aplicado, entendeu. Então, assim, esse foi muito maneiro. E um outro modelo de negócio que aí até também, né, a gente tá fortalecendo, aí sendo sócio também, é o 3 vezes mais também.
A ideia de 3 vezes mais era o quê? Peguei a galera que tinha a dinâmica de brincar com IA, com básicas, GPT, Gemini, tal. Eu falei: "Cara, a gente consegue criar planos de inteligências básicas que vão a acelerar a produtividade das pessoas em 3 vezes mais". Aí a gente focou isso grande dentro de corporações, de empresas. Aí a ideia é igual uma empresa que chegava lá, o RH e tinha o manual de conduta da empresa, né, o manual de coisa, de função, tal, aí o cara lê e na hora de fazer ele já esqueceu tudo. Ele leu a página daquilo tudo. Então a gente criou uma inteligência que ela é a inteligência de suporte de evolução dela, entendeu? Então ela dentro daquela função, se ela tem dúvida, ela pergunta na inteligência, a inteligência responde de acordo com a dúvida dela. Ela não tem que buscar no manual o que ela tem que fazer. Processos internos dentro da inteligência. Então agora eu sei o que fazer, porque a inteligência me direciona no que eu tenho que fazer, entendeu? Então a gente otimizou o tempo, tanto do cara que é aprendiz, que está entrando na empresa agora, entendendo a cultura, a dinâmica, até mesmo o cara que é CEO, entendeu? Porque ele consegue entender num modelo da inteligência para ele o que vai tirar de melhor dele. Então, assim, é muito fantástico, porque a inteligência ela bate ainda com a cultura da empresa, entendeu? Então, ele não simplesmente ela está direcionando a tarefa, mas direcionando a tarefa dentro da cultura da empresa. Então, pô, se eu for fazer isso, eu vou passar e tô com dúvida, eu falo com a inteligência, fala: "É isso, mas lembra que você tem que fazer dessa maneira", que é assim que a gente define aqui. Então, a gente potencializou a comunicação e trazendo uma cultura mais alinhada, entendeu. Então a gente faz com que aquele profissional, ele produza 3 vezes mais. Entendeu? Ele tem uma linha de ação e com jovens. O cara que brincava com o chat para preocupar com zoar o outro, entendeu? Brincava fazer um chat personalizado para zoar o outro, entendeu? Então, assim, nesse modelo, você tem eu não sei, você cobra de forma recorrente ou você Cobra de compra forma recorrente, plano então anual. você cria uma solução para aquela pessoa, Sim. personalizada com tecnologia, e você Básico, o que de antes você tinha que competência. criar um SaaS para a Exatamente, empresa, né, exatamente, sistema, um aplicativo, exatamente. que agora você não precisa mais, você consegue pela ferramenta que é IA. Você cria um agente, né? Cria um agente, Entendi. básico, Então e aí você cobra mensalmente mensalmente por aquilo. pelo trabalho que você teve basicamente uma vez. Exatamente, É entendeu? um outro modelo Exato. super Aí, interessante. assim, esse modelo ele se estendeu bastante, a gente virou e eu testei isso dentro da empresa que eu trabalho, né, a gente criou uma inteligência básica, básica, e a gente tem, uma profissional lá que, pô, é incrível, a Leandra é um monstro. Pô, atendia 20 pessoas por dia, não sei o quê. Aí só que ela não tinha vida. Chegava lá, tadinha, eu falei: "Caraca, não é possível, mano". Tal, eu fui lá, falei: "Cara, vamos pensar nisso aqui". Aí criou a Maria. A Maria atende 95 pessoas por dia e se quiser tem mais. Ah, e a Leandra perdeu. Ela falou: "Não, pô, a Leandra foi pra parte estratégica". Potencializamos outras linhas de ação nela que, pô, um monstro. Hoje é uma profissional incrível, assim, fora da curva, entendeu? Então, assim, são o conceito básico aplicado, entendeu? Gerando resultado para quem precisa. Ah, mas o cara é um incrível de mestre em inteligência e tal. Não, não é pra você, querido. É pra pessoa que tá lá: "Rapaz, como é que eu falo pô, toda hora tem que falar com o cara de novo, toda hora ele me manda mensagem que ele tá com dúvida". Nunca mais foi lá. Quando foi ver o trabalho estava resolvido, entendeu? Resolveu um problema utilizando Resolveu um um problema. método que dá fit Exatamente. com esse problema. Exatamente. E simples, simples, simples. Então, assim, é o que a gente estava falando, né? O modelo de negócio está muito mais vinculado à capacidade que você tem de gerar resultado para alguém e conseguir ter rentabilidade disso. Entendeu? Olha, depois desse podcast que a gente compartilhou, o porquê que você deve estar online com seu conhecimento, como que você deveria fazer isso,
e modelos de negócio com exemplos de quem realmente está na trincheira, trabalhando, que tem aluno, que está vendo a notificação da entrada lá da receita, que começou do zero. São três caras aqui super simples, com backgrounds eh, consideráveis, trabalharam, estudaram muito, mas que viram na internet uma forma de potencializar os seus resultados, construírem uma vida que segue as suas próprias regras e curtir o processo, ser feliz, né, ter um estilo de vida leve, com propósito, e poder fazer, o que ama, de fato. E às vezes o que ama é mudar de rota. E a gente ter essa liberdade para poder fazer isso. Espero que esse episódio tenha sido fantástico para você. As redes sociais de todo mundo vai estar aqui embaixo, tá bom? Convido a todos entrarem em contato, não só aqui pelos comentários, colocando suas dúvidas, mas curtir, compartilhar em grupos de WhatsApp esse podcast aqui, se inscrever no canal, porque aqui a gente só fala sobre isso, mas também mandar um direct para cada um de nós com a sua dúvida diretamente. Vamos se relacionar, vamos se conhecer, vamos colocar na prática o que a gente falou aqui. Bem, recado final. Vamos imaginar o seguinte: vocês vão fazer um post, mas é um post de 1 minuto, 1 minuto e meio para a gente poder distribuir lá no Instagram. 1 minuto e meio, mas quando a gente impulsionar, todas as pessoas que querem entrar na internet, que estão buscando um modelo de negócio, elas vão ver esse post. Então a gente tem aí 1 minuto e meio, vocês dois, para criarem um conteúdo incentivando essa galera, trazendo uma esperança, trazendo um direcionamento. Will, para Bom, aquela câmera lá. bom, para você que está querendo começar um posicionamento na internet, trabalhar com a internet, desenvolver algum produto ou serviço de conhecimento ou prestação de serviço, cara, eu acho que o mais importante é você iniciar, é colocar a mão na massa, começar a fazer. Mais importante do que você buscar respostas teóricas, é você começar a servir. Cara, se você tem uma habilidade, você tem um dom, coloca isso à disposição. Comece a atender as pessoas reais que existem e que, de alguma forma, teu conhecimento, tua habilidade pode servir e solucionar problemas da vida dela. E isso é interessante porque, à medida em que você começa a servir, começa a se relacionar com essas pessoas, elas também vão te ajudar, elas vão te dar feedback, elas vão contribuir no processo da sua evolução como profissional, evolução do seu modelo de negócio, evolução do seu negócio. Então, eu acho que aquela ideia do empresário elaborando um plano que sai da cabeça dele e tudo dá certo, eu acho que isso é uma ideia fantasiosa. Ninguém constrói nada significativo sozinho. Então, coloca a mão na massa, começa a contribuir, começa a fazer e convida os seus clientes para fazerem parte dessa construção. Ouça, escute, pergunte o que eles pensam, como seria bom para eles, o que eles acham. À medida em que você vai fazendo, esse processo ele vai ganhando riqueza, vai ganhando conhecimento e você vai se tornando cada vez mais competente naquilo que você se propôs a fazer. E aí? Eu acho que não vai dar para impulsionar dele, não. Acho que é mais 1 minuto e meio. Você faz a mágica acontecer. Vai usar um Se tem uma cortezinho ali. pessoa que faz a mágica acontecer, Vamos tirar os esse cara. respiros ali, uma palavra ou outra. Então, cara, mensagem pra você, cara, relacionamento é um negócio, cara. E pense em 3 tipos de relacionamento. Relacionamento com o mentor, relacionamento com o parceiro e relacionamento com o cliente. Esses 3 vão fazer o seu negócio acontecer. E é a base de tudo, cara. É a base de tudo. Quanto mais você se comunica, mais você se fortalece. Então, busque isso. Busque pessoas que realmente agregam e que vão fazer a diferença. Ah, Leandro, mas é difícil encontrar pessoas boas nesse mundo. Você conhece mais pessoas boas ou ruins? Se você falar pra mim que você conhece mais pessoas ruins do que boas, muda o ambiente. Você tá no ambiente errado. Pô, fantástico, fantástico. Bem, obrigado aqui pela tua audiência, foi muito bacana a gente estar junto. E siga a gente nas redes sociais, vai estar aqui embaixo. E eu quero te dar um até logo, até o próximo vídeo. Eu vou deixar aqui um próximo episódio de Marketing Proposital Cash para você poder assistir e levar, assim, te ajudar a levar a sua verdadeira verdade para a internet.